Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente, como toda semana, toda quinta-feira, respondendo as questões que os amigos e seguidores nos enviam e dando dicas de vinhos sensacionais para vocês. Olha, eu começo aqui com a pergunta, tentei correr porque a lista é grande, e essa pergunta, na verdade, era para ter a pessoa que escreveu, que é o Alessandro, lá do Videira que Dança, lá de Itamaracá, um cara sensacional. Estou doido para provar o vinho dele. Ele faz vinho sem interferência, vinho orgânico, maravilhoso. E o que acontece? Ele ia numa degustação ontem, só que eu tenho uma lista grande de perguntas e só agora que entrou. Então ele vai ficar sabendo um dia depois. Espero que não tenha tido problema lá na degustação. Ele pergunta como é que se faz nesses eventos, como é que são as diferenças na percepção e característica de diversos vinhos, se a coisa de provar e cuspir, ou provar e engolir. Ele tinha dúvidas a respeito disso e me pediu que eu desse dicas para ele. E, enfim, e ele falou que ia participar de um evento em Recife no dia 28. Peço desculpa a você, Alessandro, que sempre acompanha aqui, mas eu vou te falar, independente do que você fez ontem, já fica o recado aqui. Olha, as degustações, obviamente, tem dois tipos de degustação. A degustação profissional, de pessoas que têm formação no vinho, sommeliers, enólogos, essa gente aí, eles fazem uma avaliação técnica que é dividida em 3 etapas: o visual, a etapa olfativa e a etapa gustativa. Os grandes sommeliers, só no visual e no aromático, eles já estão praticamente matando o vinho. Eu já vi sommelier matar até o produtor do vinho, é uma coisa impressionante, e realmente acontece mesmo. E as degustações para pessoas comuns como nós, pessoas que são os enófilos, que a gente chama, aqueles que gostam de vinho e estudam o vinho, essa daí você tem que, na verdade, aprender com ela, né? A degustação, essas degustações que são feitas entre amigos, o gostoso é o aprendizado, é a troca de ideias, as opiniões sobre determinado vinho. Às vezes é um mesmo vinho de diversas safras, às vezes é a mesma uva de diversos produtores, enfim, às vezes tem vinhos variados, mas o fato é que você deve realmente cuspir, você deve olhar o visual para ter alguma noção, porque se o vinho já tem um halo alaranjado, mostra a idade, essas coisas. Não vou entrar aí na coisa técnica que não nos interessa, mas você dá uma avaliada no visual e depois o aroma, a gente tem que treinar os aromas, né? As pessoas esquecem de treinar, enfim. Hoje eu vou pôr depois um vídeo lá da Delacroix, onde ele tem um estojo de aromas sensacional para vocês conhecerem. E a gente tem que treinar. E a memória olfativa nossa varia de pessoa para pessoa, de lugar para lugar. A sua memória olfativa aí de Itamaracá é diferente da minha aqui de São Paulo, certamente. As frutas da sua infância, a gaveta do armário da sua avó e coisas assim que ficam na nossa memória. E o divertido no vinho, para os leigos, é justamente isso. É detectar esses aromas para o seu prazer, simplesmente. E você deve pôr na boca, saborear um pouco, depois você deve respirar com a boca aberta, respirar pela boca com o vinho. Pouco vinho, hein? Senão você vai engasgar, cuspir tudo no amigo da frente. Você põe um pouco de vinho na sua boca e depois que ele espalhou pela língua e desceu a parte de baixo da língua, você respire pela boca e fecha a boca. Nesse momento que você fechar a boca, você vai sentir o retrogosto, o retroolfato, porque cresce aquilo dentro da sua boca e a percepção tanto de defeitos como de qualidades é muito maior. E depois você cospe o vinho.
Se o vinho é muito gostoso e não tem muitos, você tome, não é problema. O problema de engolir é que passando várias amostras você vai ficando alcoolizado, vai perdendo um pouco a sensibilidade. Tá bom, Alessandro? Peço desculpas pelo atraso e espero ter ajudado. Bom, o Pedro me escreve dizendo que ele vai para Montaltino e se eu podia dizer quais são meus Brunelos favoritos. Puxa vida, Pedro, isso é praticamente impossível de responder. Você em Montaltino, você vai, se ainda não foi, você vai adorar, uma cidade deliciosa, tem várias vinotecas lá, tem vários bares de vinho, tem bares lá com vários servidores, onde você pode provar mais de 70 Brunelos diferentes, um espetáculo de lugar. Tem também uma sorveteria que faz um sorvete de Brunello, que eu recomendo tomar. Eu sou guloso com doce, sempre tomo. E eu acho que você deve experimentar, porque a variedade é muito grande. Acredita-se que hoje Brunello tenha mais de 150 produtores. E eu mesmo não provei tudo isso, já provei diversos. E a gente deve sair das cartas marcadas. Os grandes Brunellos são sempre caros. Você deve procurar os não tão conhecidos. Eu gosto demais do Coldortia, do meu amigo Francesco Maroni Tinzano, gosto demais do Castelli Martinozzi. Esse é um espetáculo de qualidade, o rosto dele parece um Brunello. Até recomendo a visitação, Castello Martinozzi. Você entra depois entra aí no Google e digita Giro d'Italia dia 6, Castelli Martinozzi. Você vai ver uma matéria lá da visita que eu fiz ali. Um espetáculo, você vai adorar a cidade, a viagem. Espero que volte com novidades para nós. Depois você me manda que Brunello você gostou, o que você experimentou. Inclusive esse Castelli Martinozzi é importado aqui no Brasil pela Via Vini. Você encontra lá a bons preços, vale a pena você conhecer. O Galhardi me escreve pedindo para eu falar do Emílio Pepe do Abruzzo. Ele mora no Chile e tem dificuldade de encontrar o vinho e provou uma vez, adorou. O fato é que esse vinho é difícil de encontrar em qualquer parte, ele ficou muito famoso. É um vinho espetacular, né? Um vinho totalmente sem interferência. Eles produzem de forma biodinâmica, são famosos lá no Abruzzo e só trabalham com castas autóctonas, o Galhardi. É um espetáculo. Eles têm 4 vinhos apenas, que são 2 brancos e 2 tintos, na verdade um tinto e um rosado. Os brancos são Trebbiano d'Abruzzo e Pecorino, são as 2 alternativas. O tinto que deixou ele famoso, hoje o Trebbiano também é muito famoso, mas o tinto que deixou ele famoso é Montepulciano d'Abruzzo, e o rosé é um Cerazzuolo, que eles chamam lá, que é feito com a mesma Montepulciano. Eles produzem só 80 mil garrafas por ano e a metade, mais ou menos meio a meio, metade brancos, metade tintos. Hoje quem comanda lá é a Chiara, que é neta do Emílio Pepe, que parece que fica lá como seu conselheiro, acho que ainda está vivo. E ela gosta de contar, muito interessante essa história, se você pesquisar você vai achar, muita gente publicou isso. Ela gosta de contar que na década de 70, o pai resolveu, ninguém entendia o vinho dele, ele resolveu ir para os Estados Unidos, né? Os italianos tem uma boa aceitação nos Estados Unidos, especialmente em Nova York, tem muito italiano lá, descendente de italiano, é como aqui em São Paulo, e ele foi para lá porque ele fazia um vinho já sem interferência, e como se fez a vida toda no passado, antes da indústria química, e o vinho dele também tem uma característica que não tem afinamento em madeira, é tudo em cimento. E ele então conta-se que ele foi para lá, ela adora contar essa história, a Chiara, e que o pai foi para Nova York e levou uns vinhos na mala. E num restaurante, quando ele foi mostrar para o dono do restaurante, estava na mesa uma senhora que tinha um programa de televisão chamada Lídia Bastianic.
era uma apresentadora de televisão famosa, e o dono do restaurante levou para ela provar, e ela ficou encantada, mas a tal ponto que comprou todas as garrafas que o Emílio Pepe tinha levado na mala. Isso porque ela estava para abrir um restaurante chamado Felídia. O fato é que na inauguração, ela por ser famosa e conhecida, a imprensa foi lá e fotografou sentada na mesa do próprio restaurante com uma garrafa do Emílio Pepe. Pronto, acabou, né? Foi aquela coisa de fama e... Então juntou pouca produção, um vinho maravilhoso, muito bem feito e a divulgação com uma pessoa famosa. E é assim, o vinho é de fermentação espontânea, eu já tive a sorte de provar os dois brancos, só não provei o Cerazzuolo, mas provei o tinto e os dois brancos, excepcional, uma delícia, vinho sem filtragem, vinho como eu gosto, vinho como antigamente. Espreme a uva, a levedura faz o que precisa ser feito, você só tira a parte sólida e engarrafa. Esse é o grande vinho. Bom, espero ter ajudado. O Marcelo me escreve agradecendo e tal, e me pergunta a respeito da dupla poda. Ele falou: ouço cada vez mais falar de dupla poda e de vitivinicultura da região sudeste. Você poderia dar algumas vinícolas, castas e vinhos da Serra da Mantiqueira realmente dignos de nota? Haveria termo de comparação entre qualidade daquilo que se produz no Vale dos Vinhedos e na Mantiqueira? Forte abraço. Bom, Marcelo, eu outro dia até comentei isso. Eu acho a dupla poda um negócio genial, porque foge da época das chuvas. Só o que eu acho é que existe muita mesmice. Eu não conheço todos, conheço alguns, e poucos se destacam, na minha opinião, para ser honesto. Alguns têm muita qualidade, mas são vinhos internacionais. Falta, na minha opinião, aquela personalidade local da levedura indígena, né? E, por exemplo, o caso do Guaspari. O Guaspari é um vinho muitíssimo bem feito, já foi premiado inclusive no Decanter World Wine Award. Foi o primeiro vinho brasileiro a ter duplo ouro lá, diga-se, o Syrah dele. Mas eu acho os vinhos um pouco internacionais, eles são bem feitos e sem personalidade, vinho bem feito. Eu destaco como uma raridade, que é dois vinhos que eu acho muito bem feitos. Um é a vinícola Sacramentos Vinifera. Ela é feita, as uvas saem de lá refrigeradas e vão até Caxias do Sul, na EBV, Empresa Brasileira de Vinificação. Vinho premiadíssimo, você encontra na World Wine, um vinho premiadíssimo no Brasil, feito pelo Alejandro Cardoso, que é um enólogo uruguaio radicado no Brasil, um amigo pessoal, uma pessoa de uma competência incrível. E ele tem uma linha muito bem feita e que tem personalidade. São vinhos, o Syrah dele, por exemplo, ele vinifica em 4 sistemas diferentes. Olha só, com leveduras distintas para destacar coisas específicas que a uva pode dar, e uma delas com a fermentação espontânea da própria levedura. Portanto, é um vinho diferenciado que eu recomendo você provar. Gosto muito também da vinícola Uva, lá da Chapada Diamantina, está fazendo um trabalho incrível e com diversidade de castas, que é outra crítica que eu faço a essa turma toda aí. Nossa, como todo mundo quer ter um vinho seu, um vinho próprio, é fruto de má informação, porque para ganhar dinheiro no vinho é muito difícil. Mas a vaidade é enorme, né? Todo mundo quer ter um vinho para dizer: eu faço um vinho, eu sou produtor de vinho. E a maioria entra no mesmo esquema, das mesmas assessorias, os mesmos enólogos, usando as mesmas leveduras, a maioria é Sauvignon Blanc e Syrah. Então eu acho que ainda é prematuro. Tem vinhos bem feitos, como eu falei, são muito parecidos, a grande maioria deles, especialmente os Sauvignon Blanc. Tomei uma vez 10 que pareciam o mesmo. Não gosto disso.
Mas acho que vão chegar lá, porque tem muita gente bem intencionada, com vontade de fazer diferente, fazer bem feito. É o caso desses dois que eu falei, a Sacramentos e a Uva, e vai chegar lá, certamente. E o grande problema que ninguém fala é o uso do Dormex. O Dormex é um produto químico super tóxico, especialmente para quem aplica, mas tudo que vai de tóxico numa videira, a videira absorve e isso acaba indo para a uva, isso é um problema. No mundo inteiro é proibido o uso de Dormex. Se você ter ideia, nos Estados Unidos foi proibido e várias pessoas que usaram na aplicação foram contaminadas, morreram de câncer, as famílias processaram e ganharam fortunas. E aqui no Brasil ninguém toca nesse assunto, porque está numa moda danada, está cheio de empresário investindo nisso. E então é isso, espero ter te ajudado, não quero te decepcionar. E falando em respeito a comparar com a Serra Gaúcha, tem vinhos sim, muito bons. A gente tem de tudo na Serra Gaúcha, né? Tem maravilhas, tem vinhos de volume, tem vinho mal feito, tem vinho muito bem feito, tem vinho de personalidade. Hoje a gente tem de tudo lá, tá certo? Espero ter ajudado, Marcelo, desculpe a minha sinceridade. O Maurício me escreve pedindo se é possível falar alguma coisa sobre vinho licoroso, como é conseguido, quais os vinhos que podem ser classificados como licorosos. Bom, pela legislação brasileira, vinho licoroso é o vinho doce ou seco, com graduação alcoólica de 14 a 18 graus, adicionado ou não de álcool etílico potável, mosto concentrado, caramelo e sacarose. Não falou muito, né? É confuso para o leigo, mas importante é não confundir com o licor, porque o licoroso muitas vezes as pessoas confundem com o licor. O licor já também pela legislação uma bebida alcoólica feita a partir de base alcoólica misturada com outros ingredientes, enquanto o vinho é uma bebida alcoólica feita a partir da fermentação do suco de uva. Bom, existem vários estilos de vinhos doces, ô Maurício, e há coisas maravilhosas. Você tem desde o vinho de colheita tardia, porque quando passa a data ideal da colheita para fazer um vinho fino seco, você tem ela começa a murchar e tem um resíduo, o percentual de açúcar naquele bago de uva é maior do que o do líquido, e isso vai deixar o resultado final com um residual de açúcar maior. Então tem esses chamados late harvest. Você tem os passitos são famosos na Itália, colhem as uvas já sobrematuradas e põem em esteiras para secar ao sol ou no vento em grandes galpões. São vinhos maravilhosos. Tem os de álcool adicionado, os Vendoux Naturel, que eles chamam, nome engraçado, que chamam de natural, e na verdade não é vinho doce natural, ele é vinho doce porque adicionaram açúcar antes de terminar a fermentação total, que as leveduras comem o açúcar e transformam em álcool. Se você acrescenta álcool no meio, elas morrem com a adição do álcool, e aí interrompe esse processo, fica com mais álcool e um residual de açúcar. É como é feito os vinhos fortificados, que também são considerados licorosos, como o Porto, Madeira, o Jerez, essa coisa toda, embora nem todos sejam doces, né? O Jerez é o PX, que é doce. O Madeira também tem vários tipos, alguns são secos ou meio doces. Eles lá distinguem o meio seco de meio doce, um é mais doce que o outro. bem de Portugal isso, eu acho sensacional. Tem também os botritizados, que acontecem em alguns lugares do mundo, como no Tokaj, como em Sauternes, como em alguns lugares acontece essa botrite chamada podridão nobre, poiture noble, ó que nome chique em francês. Essa praga, por uma condição climática qualquer, ela aparece
e ela fura a casca da uva, tirando o líquido da uva. Então a uva vai fica feia. Vou pôr uma foto aí para vocês, ela fica bem feia, mas se você espremer e fizer um vinho, vai ficar um néctar, né? Também é o mesmo processo. É caro, porque eles vão lá colher só as que estão afetadas, e as outras esperam para que estejam afetadas também. Enfim, tem uma série. Eu separei alguns aqui. Esse Traminé com Muscat, por exemplo, Diamante de Almerita, Passito. Esse é o Passito lá da Sicília, do Tasca da Almerita. Um espetáculo, custa 516 reais, um espetáculo de vinho. O famoso Tokai, né? O Tokai azul, tem vários putônios. Putônio é o nome da cesta que traz as uvas botritizadas. Então tem de 3, 4, 5, 6 putônios. Isso indica o número de cestas de uvas totalmente botritizadas numa barrica da mesma uva Furmint madura normal, para fazer um vinho normal. Então, quando tem 5 putônios, você sabe que foram 5 baldes de colheita botritizada naquela barrica. Esse é um espetáculo. O Oremos custa R$ 1.606. Nossa, é um show, viu? Isso aí com um queijo azul ou com o foie gras. É bom o contraste do salgado com esse... não gosto deles com doce. Muitos são o vinho santo, por exemplo, que é estou sugerindo aqui, esse vinho santo maravilhoso de Trebbiano e Malvasia, da Abadia Coltibuono. Esses são legais com os biscoitos, os cantucci, mas via de regra, vinho doce é legal no contraste, pelo menos na minha opinião. Esse vinho santo é um show, merece conhecer, R$ 716 lá na Mistral. A 20 tem um Pedro Ximénez, o Jerez Pedro Ximénez, que é o nome da uva, e esse também é doce. Ele tem, muito engraçado para nós brasileiros que temos essa memória olfativa e gustativa da rapadura, lembra muito o sabor de rapadura. Esse custa R$ 285,65. Bom, e sugiro ainda o Lacrima Christi del Vesúvio. Esse é um vinho especialíssimo do grande Mastro Berardino, que planta essas vinhas de Piedirosso. Piedirosso é o nome da uva ancestral, lá nas cinzas do Vesúvio. Isso aqui é uma preciosidade, custa R$ 332,37. Recomendo com prazer. E recomendo ainda um Vendange Tardive, que eles chamam lá, o Pinot Gris, lá na Alsácia, do fabuloso Jean-Michel Dais, que é um show. Outro dia falamos dele aqui, até recomendei assistir o vídeo da entrevista dele lá no Beto Duarte. Esse custa R$ 450,62. Obras-primas, viu, gente? Obras-primas que merece conhecer. Espero ter ajudado. Bom, o Renan me escreve pedindo aproveitando o tema argentino e tal, gostaria de saber a sua opinião. Mendoza é um terroir tão grande e diverso que tem permitido os argentinos fazerem blends de terroirs incríveis, Malbec argentino da Catena e Quimera do Achaval Ferrer. Você acha que ele me pergunta, que a necessidade dos produtores de ter o rótulo da denominação de origem pode estar impedindo a produção de blends de terroir que podem ser fantásticos? Já imaginou um blend da Puglia com Toscana ou Bordeaux com Rhône? Renan, sem dúvida que quem está preocupado em ter a marca da denominação de origem, que eu acho uma bobagem, já falei sobre isso, não gosto essas denominações e associações, todas nascem muito bem intencionadas e tal, e logo viram um antro político com sabotagens, com objetivos financeiros. Eu
particularmente não gosto. Acho que eles atrapalham mais, especialmente os pequenos produtores artesãos, do que ajudam. Mas isso tem valor comercialmente, né? Para uma pessoa que não conhece o produtor, que eu sempre recomendo se informar sobre o produtor antes de decidir a compra do vinho, é um atributo de garantia, né? Então certamente que atrapalha. Tanto é que os vinhos, quando são feitos assim, mesclando regiões, eles são vinhos de mesa, vinho da távola e coisas assim. Eu gosto demais do Memoro. Já provou o Memoro Rosso, que a Pitini fez lá na Itália para comemorar os 150 anos da unificação italiana? Eles reuniram vinhedos que eles têm em todo o canto da Itália e puseram 40% de uva primitivo da Puglia, que são parcialmente pacificadas, 30% de Montepulciano, lá do Abruzzo, 20% de Nero d'Avola, da Sicília, e 10% de Merlot do Vêneto. Olha, é um dos campeões de venda. Você encontra lá na 20 por R$ 165,90. Vale a pena provar esse vinho e fazer essa experiência que você está sugerindo. O Fábio também me escreve pedindo, agradecendo o conteúdo e tal, se eu podia falar um pouco sobre as uvas do Piemonte. Ele disse que tomou muito vinho de Toscana, Puglia, Sicília, Úmbria, mas que ele conhece pouco do Piemonte e ele queria começar a provar. Olha, você vai se dar muito bem, Fábio, porque para mim é uma das regiões prediletas, é o Piemonte, e tem vinhos maravilhosos. Ele pede para falar especialmente de Barbera, e a Barbera é uma uva deliciosa, muito gastronômica, muito gostosa. Pra você ter ideia, na Itália ela é a segunda casta mais plantada, só perde para Sangiovese. E eu gosto demais daquele estilo antigo que hoje quase sumiu, né? Aliás, outro dia eu postei um vídeo de um Barbera desse com uma macarronada que eu fiz. Vamos ver, Fábio? Dá uma olhada. Para causar inveja não, mas eu tô aqui no meu terracinho do Recanto Biodinâmico com a pasta que a Paula Foniar me fez, tomando aqui o Vinaiolo Ferraro Maurizio, impecável Barbera, Madonna mia, gente, olha, essa seleção que o Ramatiz fez lá para Natural 20 é brincadeira, hein? Salute! Não é demais? Esse Ferraro Maurizio que você encontra lá na 20 Vinho, na Natural 20, onde meu filho é o curador dos vinhos, ele tem também um Grignolino, é outra uva que você precisa provar de lá. Ela é ainda mais fresca, mais leve do que o Barbera. Hoje, o que aconteceu na região é que quando veio aquela onda de Robert Parker e vinhos mais volumosos, com mais extração e mais álcool e mais madeira, afetou o mundo inteiro, e não foi diferente na Itália. E muito Barbera, que era muito fresco assim, passou a ser um vinho barricado, estruturadão, que não me agrada muito, embora existam ótimos vinhos muito bem feitos, mas não é meu estilo predileto. Esse Ferraro Maurício faz o vinho como o antigo camponês fazia, e todo mundo, era o vinho do dia a dia do Piemonte. Essa Grignolino, que ele também faz um Grignolino maravilhoso, é ainda mais delicado, muito fresco, são vinhos, o Brasil deveria tomar mais Grignolino. Esse Solo Rosso, que é o Barbera, custa R$ 343, um espetáculo. E também o mesmo preço é o Grignolino, você deveria provar dos dois. Outro Barbera sensacional é o La Estopa, o Campo Romano Emília Barbera, da Elena Pantaleone. Essa mulher é um dos ícones do vinho natural na Itália, muito respeitada. Você encontra lá na Natural 20 também por R$ 479. E tem também o La Estopa Macchiona,
vale muito a pena, R$ 573. Ele mistura Barbera com Bonarda, que é outra uva. A Bonarda é um show que não tem a ver com a Bonarda argentina, hein? A Bonarda italiana é uma outra espécie. E é uma pena a gente não ser fácil achar Bonarda italiano aqui, mas é muito legal. Esse Macchiona, ele mistura as duas, é Barbera com Bonarda, um espetáculo. E tem também a Dolcetto, você deveria provar o Dolcetto. O Dolcetto, embora o nome sugira para os desavisados um vinho doce, ele não é um vinho mais leve, ele tá aí, é um vinho abaixo um pouquinho na estrutura de um Barbera, muito gostoso. Você tem esse Dolcetto do Bera, que é um grandíssimo produtor, e custa R$ 169, uma compra que não machuca o bolso. Olha, você vai adorar os vinhos do Piemonte, e nós nem falamos dos Barolo, né, que são vinhos fenomenais, de longa guarda, são todos muito gastronômicos, são próprios para você curtir os antipasti em família, no terraço, as linguiças calabresas fatiadinhos, salame, copa, as caponatas da nona, um pão de linguiça, é um espetáculo, você vai adorar. Espero que você curta o Piemonte como eu curto, é uma das minhas regiões prediletas. Bom, Ana Maria pede para falar do copo. Olha, é interessante porque o copo também é da região ali, e eu tenho um vídeo aqui do Ciro Lila falando dele, vamos ver? Ciro, vamos falar do copo. Esse Camp de Ruz é um dos inúmeros vinhos maravilhosos desse produtor que revolucionou também, né? Ele foi um dos pioneiros na transformação da Barbeira, de um vinho rústico, sem grandes atrativos, a patinho feio do Piemonte, até que um produtor teve a ideia contratou o Émile Peynaud, um enólogo francês muito famoso, e ele sugeriu, ele viu o potencial de fazer um nível muito mais alto de vinho, envelhecendo em madeira. Então o copo foi um dos primeiros a embarcar nisso e virou um dos papas do Barolo, da Barbeira. Ele produz uma série de barbeiras, o topo é o Pomoroso, esse aqui é o Campo de Ruz, né? Esse é o Campo de Ruz. Abaixo do Pomoroso e acima do Avocado. E é uma figura, o Paulo, eram quatro irmãos. E o que vinha para o Brasil o comercial era o Paulo Cotto. Muito conhecido dos brasileiros, um cara festivo. Mais ainda das brasileiras. Mais ainda das brasileiras, é isso mesmo. E adoro o Brasil. Eles venderam a propriedade, então agora estão numa fase de transição. Não mudaram nada no estilo do vinho, o enólogo é o mesmo. Não sei como é que vai ficar no futuro. Mas é um patrimônio, a vinícola em si. É um patrimônio, né? Diz que é imperdível a visita, né, Ciro? É imperdível, as caves subterrâneas. E tem uma linha de vinhos muito bom. É um grande sucesso no Brasil. Esse Campo de Ruz é uma relação de qualidade e preço maravilhosa. E a linha dele são quantos vinhos? Ele produz três barbeiras. São os mais famosos, né? O Lavocata, o Campo de Ruz e o Pomoroso. Produz um branco maravilhoso do Chardonnay, Monteriolo. Isso mesmo, é maravilhoso o Chardonnay dele. Depois ele produz um Chardonnay mais simples, produz o Arnês. Arnês também, isso. Ele tem um... Gave. É Gave? Gave, não é Arnês. Gave. Quem tem Arnês é o Bruno Jacó. Ah, tá. Enfim, ele produz um espumante e produz um Moscato d'Asti, que é famoso, que acompanha o Panetone, que é um show. Vai na receita do Panetone e a gente vem num kit com vinho. Então é um acompanhamento perfeito. Um maravilhoso Moscato d'Asti, um Panetone do copo, que é uma maravilha também.
E o Moscato d'Asti é um vinho delicioso, né, Ciro? No Brasil tinha tudo para... Tinha tudo para bombar isso, é curioso o Moscato. É docinho, mas é leve, bem leve. Festivo. O álcool tem 7 ou 8 graus e tem tudo para agradar. Mas se você não tivesse cuidado com o calor que fez aqui... Você viu aquela semana passada aí, pelo amor de Deus? O vinho não aguenta, o vinho frágil. Para beber 6 meses depois. Essa é uma coisa, você tocou num ponto que é importante ressaltar, Ciro, que muita gente fala, mas pouca gente faz, que é do container refrigerado, né? Porque isso é mais um custo para adicionar na sequência de um monte de itens. Meu sonho, antes de ser importador, como consumidor de vinho, amante de vinho, era que eu sempre achei que tinha que trazer container refrigerado. Quando eu comprei a Mistral, desde o primeiro container veio o container refrigerado. O container refrigerado é importante para qualquer vinho. Mesmo quando a viagem dá tudo bem, no outono ou no inverno, é menos sério. Mas no verão, se não for container refrigerado, o vinho perde o frescor. Então ele é mais necessário você tratar bem o vinho mais simples, até do que no grande vinho. Muita gente guarda só os grandes vinhos em depósito refrigerado. Mas quem mais precisa é o vinho mais simples, porque ele é frágil, ele tem pouca acidez, pouco álcool. Então, você pega um Sancerre. Se você guardar, passar calor, ele perde o frescor. Se ele não tem frescor, perdeu a graça. Perde a graça do Sancerre, de tanto Sauvignon Blanc, por exemplo, vou dar só um exemplo, é o frescor. Se perde o frescor, então quem mais precisa é o vinho mais simples. É isso aí, as pessoas têm que se dar conta de que isso é importante e isso é custo, porque... É custo, porque você tem que, além do container refrigerado, depois que chega em Santos para fazer o desembaraço, chega no porto, desembaraço que infelizmente demoram uma eternidade no Brasil, aí é que o container no porto, se ele é refrigerado, mantém a refrigeração. Mantém, pois é. Se ele não é refrigerado, o vinho vai embora. E quanto mais demora, mais custo, porque você está pagando ali energia. Quando tudo dá certo, você embarca no inverno, chega no outono, embarca no outono, chega aqui na primavera, quando vem do hemisfério norte. Então, quando vai tudo bem, não pega onda de calor, nada, você não sente tanto. Mas só que raramente vai tudo bem. Porque sempre tem um empecilho da burocracia, uma exigência. Uma greve no porto. Então, eu sempre digo, quando tudo dá certo, tudo bem, mas nunca dá certo. Nunca dá tudo certo. É que nem o vinho do contrabando, né? Acho que você não sabe o que ele passa até chegar no Brasil. É verdade. Então tudo pode acontecer, até o vinho chegar bom. É isso aí. Se der tudo certo, pegou... E ser o vinho mesmo, né? Porque... Primeiro ser o vinho verdadeiro. Depois tem que pegar um caminhão no inverno, a viagem correr tudo bem. Mas nunca acontece isso. É isso aí. Obrigado, Ciro. Não é legal, Ana Maria? Esse copo é um show, o filho dele é um doce de pessoa, muito legal. Bom, vamos ver qual é o vinho que eu selecionei lá na Wood Wine, aquele portfólio sensacional deles? Olá, você já ouviu falar desse vinho Prima? Prima, ele é lá de Toro. Olha, gente, esse vinho é simplesmente um espetáculo. São vinhas de 50 anos de idade, imagina isso, vinhedo sempre sustentável, nunca viu um produto químico e tem ninguém menos do que o Manuel Garcia por trás desse vinho. Manuel Garcia foi durante anos e anos o enólogo do Vega Sicília e depois saiu para fazer sua própria vinícola, como essa aqui, onde ele produz essa maravilha, que é a San Román Bodegas e Vinhedos.
Esse vinhedo é especialmente tinta de Toro e um pouco de Garnacha. A tinta de Toro é a Tempranillo, que a gente conhece como Tempranillo. Eles vão mudando de nome, né? Muda de região, muda de nome. E o importante é que esse vinho é um vinho íntegro, porque os vinhedos são biodinâmicos. E o Mariano Garcia é um aficionado pelo terroir, então as fermentações são com as próprias leveduras, a expressão do vinho é autêntica, a madeira que entra nele são toda de enfuldres grandes, então o que acontece é que ela serve apenas de afinamento e não para aportar aromas, sabores e coisas que não são do vinho. O vinho é um espetáculo, ele está entre essas maravilhas que você encontra na World Wine, nessa seleção que eu tenho feito toda semana de vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais, que a World Wine sempre primou em trazer desde os tempos do Celso Querido e o Jacques Treffoir, tá certo? Então passe por lá, frequente esse site e procure pelos orgânicos, biodinâmicos e naturais. Tá aqui a dica: Prima, um espetáculo de vinho com autenticidade que você vai aprimorar o seu sentido de terroir de Toro, que é uma região que, como é que você vai diferenciar Toro de outras regiões? Você precisa provar algo autêntico, porque aí é a gente que está aprendendo com o vinho e não avaliar o vinho. Um vinho autêntico não deve ser avaliado, ele deve ser conhecido e a gente deve aprender com ele, tá certo? Saúde! Muito bom, né? Bom, na Delacroix hoje, em vez de vinho, eu vou mostrar o kit de aromas que ele tem lá. Dá uma olhada que bacana. Uma das coisas legais na Delacroix, desde o início, o Geoffroy traz esse Lené de Vin. Olha que espetáculo para você treinar seu olfato, porque olfato é questão de treino. Não é barato, é perto de 2 paus, mas vale muito a pena para quem quer realmente estudar. E pouca gente sabe, isso aqui foi criado pelo tio do Emmanuel Bassolet, sabiam? Ele trouxe no passado, ninguém entendeu nada, não adiantou. Agora é outro momento. Gostaram? Bom, pessoal, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, tô de volta. Saúde!